Paz do Senhor a todos, boa noite. Salmo 51. Prontinho, fixar. Estou aplicando agora nesse momento o Salmo de número 51. Vou repetir aqui o que sempre eu falo, né? Salmos, eles são números, não são capítulos, né? Quando você abrir a Bíblia, você vai dizer: irmãos, abram a Bíblia no Salmo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, assim sucessivamente. Entendeu? Então não é abra a Bíblia, irmãos, no capítulo 1 de Salmo, não. É só para você ter uma noção, você que não tem assim esse conhecimento, né? Esse Salmo aqui, ele foi escrito por Davi, né? Este é um salmo de Davi. Neste salmo aqui, quando ele tinha recebido, né, contando ali do ocorrido, do que aconteceu, do que ele passou e enfrentou ali, né? E ele deixa aqui, né, um alerta, um exemplo, né, algo, né, já que serve para não cometer o que ele fez, né? Para ele não cometer o erro que ele cometeu. Neste salmo aqui, no número 51, ele recebeu o perdão de Deus e foi restaurado, né? Davi foi perdoado e restaurado a sua comunhão, né? A sua comunhão com Deus, porque o principal de tudo é estarmos em comunhão com Deus, né? O mais importante de tudo. Se você for fraco na sua comunhão com Deus, você será fraco, fracassará em todas as áreas. É por isso que você tem que estar bem, primeiramente, né? Tem que estar bem espiritualmente. Tem que estar bem com Deus. Se você não estiver bem com Deus, você não vai estar bem com ninguém. Essa é a verdade. Então, Davi aqui, ele nós aprendemos através, né, do que aconteceu com Davi, né? Porque também nós aprendemos, né, com os erros dos outros, né? Já para nós não cometer o que tais pessoas cometeram, né? Às vezes essa passagem aqui serve para algumas pessoas pegam, né? E até pensam, rapaz, se Davi, que foi alguém segundo o coração de Deus, ele cometeu um adultério e depois homicídio, né? Isso me dá, né? Isso não dá direito de você também fazer exatamente o que Davi fez. Esse salmo já foi escrito, foi deixado aqui, e Davi fez questão, né, de contar, né, de se abrir ali com Deus. E Davi ele escreve esse salmo, né, quando ele está arrependido, é bem verdade, né? Então, depois de arrependido, foi perdoado e restaurado, ele se abre diante de Deus e resolve escrever, né? Ele resolve escrever, compor esse salmo aqui. Então, Davi aqui, ele confessou o seu pecado, ele suplicou perdão e rogou a Deus que lhe renovasse um espírito reto, porque até então Davi, ele começou, né, a se distanciar de Deus. Quando é que Davi ele começa a se distanciar de Deus? Depois de travar várias batalhas. Davi sempre estava nas guerras. Davi nunca faltava nas guerras. Davi sempre estava nos combates. Mas um certo dia, Davi resolveu se acomodar. Davi, um dia, ele resolveu não ir para a guerra.
não ir para o combate, não ir para a batalha. O primeiro erro que eu encontro aqui é exatamente esse. Nós nos acomodarmos, ficarmos à vontade, de boa, né? E acharmos que por travarmos várias batalhas, né? Isso dá o direito a gente se acomodar, relaxar, ficar à vontade. Não. A nossa vida é uma guerra diária. Essa guerra é travada diariamente. Não é só 6 dias na semana, é os 7 dias de guerra, né? Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, é exatamente isso. Então, esta guerra, primeiramente, que é o maior inimigo nosso, somos nós mesmos, a nossa carne. Então, o maior inimigo que Davi se deparou não foi Golias, não foi o urso, não foi o leão. Não, o maior inimigo que Davi descobriu. Qual era o maior inimigo de Davi? Davi até se perguntou. Meu maior inimigo, né? Eu pensei que era o urso, que era o leão. Eu pensei que era o gigante. Mas o maior inimigo meu era eu mesmo, né? Minha carne, meus desejos, minhas vontades, aquilo que eu queria, né? Então, este era o maior inimigo de Davi. Então, ele passou a descobrir, né? E teve ali a experiência não boa, não muito boa, é claro que não foi boa, né? Mas que ele aprendeu, né? Mas foi difícil para Davi receber o perdão e ser restaurado por Deus a sua comunhão. Mas as coisas nunca mais foram como eram antes do dia que Deus, né, escolheu Davi ali, quando ele ainda era jovem e apacentava, cuidava das ovelhas de Jessé, seu pai. Então ele estava no campo, né, cuidando das ovelhas, né? Ele fala depois que veio um urso, veio um leão e começa a contar do que ele passou ali, do que ele, né, vivenciou, as experiências que ele teve cuidando das ovelhas do pai. Então, você vê um Davi antes de ser rei, um Davi que aprendeu já desde jovem, né? Desde que ele era jovem ali. E este Salmo 51, nós vamos ler aqui um pouco, né? Amém, meu querido? É o Mateus, né? Amém. Vamos ler aqui o primeiro, quando ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Quando Davi ele cometeu, porque ele estava no palácio, né? Ele estava no palácio, não foi para a guerra, ficou no palácio, ficou à vontade, ficou de boas, né? Ficou tranquilo, se acomodou, relaxou. Mas Davi ele não pegou a Torá, ele não pegou, né? Vou trazer para os dias assim, mais atualizar, né? Ele não pegou a Bíblia, ele não tirou nenhum momento de oração com Deus, né? Ele não tirou aquele dia para aproveitar, para estar na presença. Ele não aproveitou para tirar esse momento da presença de Deus, né? E ele deu lugar, na verdade, né, à carne, né? Quando ele começa a observar ali da janela a Betseba, né, tomando banho, se banhando e tal, ele começa a olhar. Ele olha uma vez, aí ele olha de novo e fica olhando, não sai da janela, né? Primeira vez, ok, você olhou, ok, tirou os olhos, né? Porque estava lá, não tinha como ele não olhar. Ele olhou só que ele olhou, aí ele saiu, quem sabe, né? Não estava espiritualmente, né? Estava na carne, ele foi lá e de novo olhou, fixou direito, né? E pediu para alguém ali chamar, né? O servo ali chamar ela, né? Chamar a Betseba. E essa Betseba, ela era casada com Urias, o Eteu. Ela era casada, comprometida, né? Então Davi, ele deseja, né? Ele quer ver ela, né? Então ele pede para ele chamar ela, os irmãos conhecem a história, e traz ela, né, à presença do rei, né? Então Davi, ele usou da sua autoridade, né? Ele usou da autoridade. Qual era a autoridade que Davi foi constituído por Deus ali? Rei. Davi, ele era rei, né?
E às vezes tem pessoas que se acham, né, que tem autoridade, né? E isso lhe dá o direito de ele fazer o que ele quiser, né? Fazer o que bem entender. Às vezes ninguém está vendo, né? Ninguém está olhando, ninguém está pensando, ou ninguém está observando, né? Primeiro, o erro de Davi foi que alguém já tinha visto. Porque o servo ali, aquela pessoa que ele mandou trazer ela, né? Aquele rapaz, né, o servo ali, começou a estranhar. Ele não achou normal, né? Porque até então acho que ele conhecia, né, a Betseba. Chegou lá, gente, como é que o rei está sozinho de boa no palácio, o rei está tranquilo, o rei está à vontade, o rei está acomodado. O rei não foi para a guerra, não foi para a guerra, não foi para o combate, não foi para a batalha, tá todo mundo lá e ele aqui, né? Esse é o perigo, quando você não vai para a guerra, quando você entende que você não está em guerra, né? Não existe um dia que você não esteja em guerra. Quando você pensar que você não está em guerra, você estará vulnerável, está sujeito, né, a cometer erros, a fracassar, né? A correr certos tipos de riscos, né? E o inimigo também observa isso. Então, Davi, ele pediu para o servo, e o servo começou a estranhar. Ok, né? Ele tinha autoridade sobre o servo, então ele até usa o servo, a autoridade que ele tem. Ó, acho que Davi até pensou, ó, não pergunte nada, não precisa nem falar nada, não pergunte nada porque eu mandei chamar ela. Então, ó, trouxe ela, vaza, saia, né? E tem alguns, né? Alguns que acham por serem por pastores, né? Pregadores, né? E presbítero, ou seja, qualquer autoridade assim, né? Elevada, ele acha que ele também pode fazer, né? Ali, né, o que ele quiser e Deus vai deixar barato, né? Não. O que você plantar, você vai colher. É a lei da semeadura. Isso cabe para todo mundo, né? Não existe não existe, não, é todo mundo. Colheu, plantou, vai colher. Pode ser crente, não crente, vai colher o que você plantou, entendeu? É a lei da semeadura. Seja ímpio, crente, não, seja pastor, membro, é a lei da semeadura, meu chapa. Então, plantou, vai colher o que plantou, né? Então, Deus, né, ele começa a olhar, né, que Davi, ele está, né, se distanciando. Na verdade, Deus estava se distanciando de Davi por causa das suas atitudes, né? E assim então está muitas pessoas. Deus está se afastando por causa, né, do mau comportamento, né, das más atitudes, de escolhas erradas, né, decisões erradas, e série de coisas. Isso vai afastando, né? Deus vai se afastando e a pessoa às vezes não vai percebendo, não percebe na verdade, quando de repente ele, né, tá aquele crente vazio, seco, sem presença, né? Porque quando o Espírito Santo sai da vida do homem, ele às vezes coloca coisa na mente que ele acha que não, eu posso fazer, não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada, quem diz? Então, quando Davi ele comete ali, né, se deita com Betseba, tal e tudo mais, comete ali o adultério, né? E logo em seguida, depois de ter o ato ali e tal, né? Urias vem da guerra, né? Como era soldado, né, do exército ali de Davi, né? Ele chega da guerra, chega cansado, porque ele estava em combate, e ele não queria ir para casa, né? Ele não queria ir para sua casa, né? E Davi fez de tudo, né, para ele ir, né, para sua casa, porque depois de ter cometido ali o adultério, né, ele queria, né, que exatamente Urias fosse lá para deitar, ficar lá com sua esposa e, né, talvez tipo, né, ele queria encobrir na verdade, e Urias dormindo lá, ele ia ter desculpa para dizer não, né? Então, já dormiu lá, tô de boa, né? O que eu fiz com ela, já era. Esqueceu, vai dar em nada. Quem disse? O Urias não quis ir para casa. Ele preferiu dormir lá na calçada, quem sabe, no lugar lá. Davi até embebedou ele e tal, ver se ele não, mas não teve jeito. Davi esperava que ele, né, descesse, mas ele não desceu de maneira nenhuma. Porque ele diz, eu tô em guerra, eu não posso, né?
enquanto os homens estão lá travando a batalha, travando a guerra está travada lá, e eu estou aqui de boa com minha mulher, com minha esposa, não, né? Eu preciso voltar para lá para a batalha, né? Urias veio, mas queria voltar, né? Enquanto o rei estava lá de boa, depois já tinha feito coisas sem ele saber, mas Deus, meu irmão, Deus, ninguém consegue esconder nada de Deus, não. Meu amigo Cacá Lima tá lá em Capão Redondo, é o paulista. Então, o Davi, né, deu manguaça, vinho a Urias, entendeu? Para ver se ele deitava, né, para ver se ele descia para casa, entendeu? Para ver se ele ia lá. Quando sua esposa, né, tava na casa, né? Entendeu, vaso? Quem bebedou? Davi que, ó, tava tomando um vinhozinho, mas deixou Urias meio... Mas Urias tava consciente ainda de não... Vou ficar por aqui, entendeu? Vou ficar por aqui mesmo. E Davi ele faz o quê? Depois é que amanhece ali. Davi ele premeditou, na verdade, né? Foi algo planejado, né? Para matar, para que Urias fosse morto, na verdade, para ele poder ficar com a esposa dele, né? Para ele poder ficar com ela, com Betseba, só Urias morrendo, né? Então, ele fez uma jogada, né? Rapaz, e Deus vendo tudo, você tá entendendo? Às vezes você tem, rapaz, aquele camarada ali é de Deus, né? Aquele cara é profeta, aquele cara ali, você bota a mão no fogo por ele. Não bota a mão no fogo por ninguém não, irmão, entendeu? Você tem que confiar primeiramente em Jesus, né? Porque o homem é falho, você pode se decepcionar com pessoas, né? É por isso que você não pode endeusar, idolatrar pessoas, não, entendeu? Pastor, ele pode ser o cara que mais prega neste Brasil, né? Ele é ser humano, entendeu? Pode falhar, pode errar, você, rapaz, errou fulano, rapaz, aquela pessoa, né? Então, você tem, né, que entender uma coisa, né? Deus é o único que é perfeito, né? É por isso que você tem que estar firme em Cristo, não em pessoas, nem pastores, não. Tem que estar firme em Cristo, entendeu? Pastores são referências, sim, são homens de Deus que procuram, lutam, né? E nós temos pastores, né, alguns amigos como referência, é verdade. Mas nós sabemos que eles são seres humanos, né? Se nós for encontrar defeito nele, vai encontrar defeito. Assim como você e eu temos defeito também. Todos têm defeito, na verdade, né? Mas Deus é perfeito. Então Davi ele pega uma carta ali, escreve e manda Urias mesmo entregar a Joabe. Na carta estava escrito, olha, coloque Urias, né, na parte mais difícil da batalha da guerra, né? E ele entrega a carta a Urias e Urias vai levando a carta porque não podia abrir a carta, né? Só o Joabe podia abrir a carta. Então ele entrega a carta a Urias e Urias volta para a guerra, né? Porque ele quer esperar a notícia boa. Qual é a notícia boa? Ele quer uma notícia boa. Qual é a notícia que Davi espera? Urias morreu. Urias não existe mais. Urias já era, né? Então, Urias morrendo, a mulher dele agora é minha, né? Imagine, irmão. Deus tinha dado mulheres a Davi. Deus, né, abençoou Davi. Deus nem falou, dê isso. Eu ia dar muito mais a você. Mas por causa disso aí, né, as coisas vão mudar completamente. Então observe que, né, Urias volta para a guerra, né, e chega lá, Joabe lê a carta e não entende e fica, né? Gente, como assim? Colocar Urias, mas Urias não tem essa experiência toda para estar naquele né, ponto de combate ali. Não. Mas quem está pedindo para colocar é Davi, irmão. Ele tem que obedecer. Coloque Urias lá na frente, né? Só que Joabe, né? Botou lá, né? Urias. Não aguentou nem 5 minutos, irmão. Mulher é uma criatura complicada. Depende também. Você não vai botar só pra mulher, não, né? Mulher é complicada. E a culpa não foi só de Eva, não. Foi dos dois, né? Mulher é uma criatura complicada. Nós complicamos as coisas, na verdade. Isso é mulher, homem, jovem, velho. Entendeu? É uma coisa simples. Nós temos que só obedecer, né? Obedecer a voz de Deus. Isso é para todos, né? Obedecer a voz de Deus. Fazendo isso, irmão, vai ter problema nenhum.
Mas as pessoas, nós que complicamos as coisas, né? A culpa não está em Deus, né? A culpa não está... Aí joga a culpa na serpente, joga a culpa em fulano, joga a culpa no ministério, nas pessoas. Não. Às vezes o culpado é a pessoa mesmo, né? Às vezes quem complicou as coisas fui eu, né? Foi as pessoas, não foi as pessoas, fui eu, né? E às vezes nós estamos errados e vemos defeito em todo mundo, né? Colocamos, né, culpa em outras pessoas, nas outras pessoas. E quando o erro está em nós temos que enxergar também. Então, mas a notícia que Davi esperava... Ai, Mara entrou aí. Davi esperava... Aí a notícia veio. Urias morreu, né? E Davi torcendo. Que bom. Deu tudo certo. O que eu planejei, tudo que eu planejei, ocorreu bem, ok. Ó, ele esqueceu de ler a Bíblia, de ler a Bíblia. Porque quem, meu irmão, decide fazer algo errado, tipo, o cara é um pastor, um presbítero, um diácono, um auxiliar, né, um crente. Quando ele diz, ó, vou fazer isso aqui, né? Nem Deus impede. Deus deu livre-arbítrio à pessoa. Mas para todo erro tem as consequências, né? Eu digo, rapaz, você sabe que não pode fazer, mas se você quer fazer, eu não vou impedir. Mas as consequências virão, né? Então Deus fica, ó, Deus deixa. Então, Davi planejou, Deus podia interferir? Não. Se ele queria, né? O coração estava, né? Ele queria, pecou, tal, cometeu adultério e homicídio depois em seguida. Ele acha que agora ficou tudo escondido debaixo do tapete, né? Não. Quem disse? Aí, meu irmão, é agora, né? É agora. Enquanto, né, ninguém está sabendo, as pessoas não estão sabendo, tá tudo bem. Mas quando, né, Deus começar a falar que ele viu tudo, aí, meu irmão, a consciência vai pesar, né? Enquanto você esconde das pessoas, esconde dos pastores, esconde do líder da mocidade, esconde do... Entendeu? Ok, ninguém viu. Ninguém viu e Deus. Davi esqueceu, ó, da palavra de Deus, da Torá. Qual era as ordenanças ali de um rei, o que o rei deveria fazer. Davi não foi pegar naquele dia nenhum algo ali escrito acerca, né, do que o rei devia fazer, qual era o dever do rei. Davi esquece que tem Natã no palácio, que Natã era profeta que Deus levantou no palácio. Davi esqueceu de Deus primeiramente, né? Ele achava que Deus não estava vendo. E ele tentou esconder as coisas, premeditou ali tudo, planejou tudo e estava indo tudo bem, até Deus falar, irmão. Quando Deus fala, Deus traz tudo à tona, né? A máscara cai, né? O que está oculto, Deus traz, revela, né? Então, Deus usa Natã. Deus começa a falar com Natã. Natã, você não viu o que aconteceu, mas eu vou te falar o que Davi cometeu, o que ele fez. Meu Deus. E Natã era amigo de Davi, irmão. E amigo de verdade, ele não vai até o seu amigo para falar e concordar com algo errado que ele fez. Se alguém é seu amigo, mas ele fez algo errado, cometeu algo, você não vai lá para concordar com aquilo errado que ele fez. Você vai, né, falar exatamente o que ele precisa ouvir para o bem da alma dele. Essa é a verdade, né? Natã olhou para Davi. Natã fez um arrudeio, né? Ele conta uma história, né? Ele conta algo ali. E os irmãos sabem a história, que ele conta a história, né? Ali da... Ele diz, ó, a história ele fala, Yahvé enviou, no capítulo 12, 2 Samuel, Yahvé enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema, uma parábola. Numa cidade havia 2 homens. Isso tem a ver com Davi e também Urias, né? Haviam 2 homens, um rico e outro pobre. Quem era rico? Davi. Quem era pobre? Urias. Por quê? O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre não tinha senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ou seja, Davi, ele tinha várias outras mulheres, né?
Porque sendo da própria nação podia casar, né? Entendeu? E Urias só tinha uma cordeirinha. Uma só. E Davi tinha várias, né? Só que ele desejou a que não era dele. A mulher dá trabalho. Meu Deus. A mulher dá trabalho. Rapaz. Os homens também dá trabalho, varão. Depende. O varão casou, agora o varão tem experiência, né? Eu ainda não vou passar por isso. Mas eu tenho uma noção assim, mais ou menos. Ó. Ele conta a história ali, né? E ele conta a história, né? E ele... Davi ouvindo. Porque Davi não estava nem preocupado muito com Natan, né? Acho que ele pensou, não, Natan não sabe de nada não. Deus não fala com Natan, Natan está na carne. Deus não revela nada a Natan não, né? Natan não está nem orando direito. Natan acho que não está nem lendo a palavra. Está lendo nem a Bíblia. Quem disse que Natan Natan está na carne? Natan está na carne. Escute. Ele vai ouvindo a história, a parábola. Aí Davi, olha o que ele fala, Davi, ó. Quem foi este homem, né, que fez isso? Ó. No 5. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natan: juro por Deus, o nome que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Ele mesmo, está falando dele mesmo aqui. A sentença estava saindo das próprias palavras dele. Então Natan revelou a Davi: este homem és tu. Ó. E assim diz Deus, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel. Eu te salvei das mãos de Saul. Ó. É Deus passando na cara? Não, Deus tinha feito isso mesmo. Eu te dei o palácio e as mulheres de teu senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Deus ia dar muito mais, fazer muito mais. Sendo assim, porque desprezaste a palavra de Deus, a minha palavra, fazendo o que eu reprovo, tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Meu Deus. Eita. Sim, tu mesmo mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Davi, ele não matou Urias, mas ele foi cúmplice da morte, porque foi tipo um mandado, né? Davi mandou. É como se Davi mandasse matar, né? Ó, mata fulano. É a mesma coisa que tá falando isso. Ó, quero que ele morra. Eu quero que ele morra. Não volte para cá pro palácio. Vocês não voltem da guerra com Urias. Ele tem que morrer. Pronto. Então, Davi, Deus viu tudo. Deus deixou. Deus já sabia o que ia acontecer tudo. Só que aí, Deus começa a falar duro através de Natan. Gente, Natan não estava na carne? Natan não estava lendo a Bíblia, não? Natan não estava nem orando? Natan não falava mais com Deus? Quem disse? Deus falava com Natan, irmão. Né? E tem pessoas que é assim, ó. Ela, às vezes, na igreja, ela aparenta estar tudo bem. Não fez nada errado, não está fazendo nada errado, não está cometendo nada errado. Ela esconde tudo debaixo dos panos, do tapete, do pastor, do líder da mocidade, do dirigente. Ela esconde ali e vai para a igreja cantar. Eita! Vou pro culto. Opa! Hoje é culto de quê mesmo? Ainda tira uma onda, achando que Deus é menino. Ei! Talvez até uma pessoa dessa pense: rapaz, acho que os crentes lá, Deus não fala mais não naquela igreja não. Deus quer saber de onde estão tudo, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém vai revelar nada mesmo. Ninguém vai revelar o que eu fiz de errado. Eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Quem disse?
Ah, olha o que Deus fez aqui, ó. Natan de repente chega. Quem sabe, né? Um bom dia. Davi, né? Tem uns dias que eu não te vi, né? É o seguinte, eu tenho uma história para contar a você, uma parábola, né? Você pode me ouvir? Começou a contar. Contou. Chegou no ponto, né? Que ele falou exatamente aquilo, né? Quando Davi falou que esse homem é digno de morte, Natan falou, você é este homem, né? Aí Deus falou através dela, eu te dei isso, ia fazer muito mais. Mas aí, né? É onde entra o Salmo 51, eu vou fechar, né? Davi, naquele momento, a consciência dele pesou, porque na mente de Davi estava o seguinte, ele estava pensando, rapaz, eu escondi tudo de Deus, eu matei, né? Urias morreu por minha causa, e Deus viu tudo, Deus sabe de tudo que eu fiz e planejei. Você está pensando que Davi, irmão, ele vai chorar. Ele não conseguiu dormir naquele dia. Você está pensando que Davi foi assim, em questão de minutos? Este salmo aqui, irmão, foi escrito por ele mesmo. Mas ele falou quão difícil foi. Aqui está escrito aqui no Salmo 51. Ó, o quão difícil foi para Davi, irmão. Por quê? Essa é a prova que Davi era de fato alguém segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como? Mas ele não fez isso, não cometeu isso, não adulterou, não cometeu homicídio? Sim. Mas quando a pessoa realmente é de Deus, quando ela erra, quando ela peca, porque todos estão sujeitos a errar, a cometer um erro, né? Está sujeito, não é que você tem que fazer, não. O pecado na vida do crente é um acidente de percurso, né? Ele não peca, né? Ele não tem prazer, né? Tipo, ele erra hoje, erra amanhã. Uma pessoa do mundo que vive assim, erra amanhã, erra hoje, erra amanhã, erra depois, erra a semana toda, o mês todo fazendo coisa errada e não tem arrependimento nenhum. Pelo contrário, a pessoa gosta daquilo, gosta de fazer as coisas erradas, entendeu? Porque a vida é dele e acha, né? Eu faço o que eu quiser mesmo, e ninguém manda em mim mesmo, e eu sou assim, e eu quero ver quem quer empatar eu ser assim. Ok, né? Mas o cristão é diferente, irmão. Quando Deus fala com ele, que às vezes o camarada é crente, é cristão, mas ele faz umas coisas erradas. Aí Deus vai e, se Deus realmente é teu pai, e você é filho dele, qual é o filho que fazendo algo errado, o pai não vai chamar a atenção? Eu tinha o meu pai. Quando eu fazia algo errado, meu pai falava, né? Vinha o castigo, vinha a punição, né? Puxava na minha orelha, né? E falava, ó, não vá por aí não. Não vá, né? Não vá com ele não, entendeu? E meu pai sempre, porque ele queria o meu bem, né? Se eu tenho Deus como pai, quando ele me corrige, eu tenho que aceitar, né? Então, Davi foi exatamente isso. Davi errou. Ok, Davi errou, ele pecou voluntariamente, né, contra Deus e de modo tão grave, que foi privado da comunhão da presença de Deus. Naquele dia ali ele ficou privado, né? Ficou privado e ele foi se quebrantar, irmão. Ele entrou na presença de Deus e se sentiu inútil. Ele diz, eu pequei, Senhor, eu pequei contra ti. E pesou, você está pensando que não pesou? Né? Pesou ali porque Davi ele não queria fazer aquilo. Mas né, a natureza, a carne, né, ele estava né, não espiritual, não estava muito bem, né, claro. Ele estava fraco espiritualmente, né? Ele estava se sentindo cansado de tantas batalhas, né? Mas mesmo cansado, irmão, vá para a guerra mesmo se arrastando. Vá para a guerra, mesmo naquela situação que você está. Você só não pode ficar um dia sem guerrear, né? Ok. Então Davi ele compõe esse salmo aqui. Provavelmente Davi escreveu esse salmo já arrependido, após Natan declarar o perdão divino. Quando Natan percebeu que Davi entrou ali na presença, tentando, né, falar com Deus, né, se abrir com Deus, falar abertamente para Deus do que ele fez realmente.
Natan percebeu, Deus começou a usar Natan novamente. O período que Davi passou ali, realmente ele estava arrependido e se arrependeu. Porque alguém que é segundo o coração de Deus, ele não consegue viver longe de Deus. Ele não consegue viver muito tempo, assim, questão de horas, sem a presença de Deus, quando ele é corrigido. Porque tem pessoas também que Deus repreende, Deus corrige, só que a pessoa continua errando. Mas Deus já falou. Deus falou de novo, falou de novo. Vai chegar um momento que Deus não vai falar mais com a pessoa. Entendeu? Deus vai parar. Entendeu? Deus vai parar. E a pessoa não vai conseguir também mais ouvir a voz de Deus. Pode vir o pregador ranca-toco, né? Pode vir Júnior Trovão, pode vir quem for, irmão. Pode vir o cara que conhece mais Bíblia no Brasil. Ele não vai, né? Acabou. Para ele, ó, tanto faz como tanto fez. Ele não consegue ter força para mais nada. Porque de Deus falar, ele desobedecer, né? Aí ele acaba, né, endurecendo a... e não há cura mais para essa pessoa. Então Davi, ele cometeu, ok, adultério e homicídio. Deus falou, se arrependeu no mesmo dia, irmão, no mesmo dia. Ele não esperou para outro dia, não. Foi naquele mesmo dia quando Natan falou. Então ele passou o processo, aí Natan falou, olha, Deus te perdoou. Aonde entra? Eu vou finalizar. Mas Deus me perdoou. Mas só assim perdoou. O que foi que Davi fez? Se você vê o processo que Davi passou para ser perdoado e restaurado, meu irmão, Davi nunca quis passar por outra dessa não, irmão. Você nunca vê Davi cometendo esse erro aqui que ele cometeu e fazendo o que ele fez. Pelo contrário, ele aprendeu e deixou exemplo também para nós. Não um exemplo bom. O exemplo bom que Davi deixou foi que ele foi sincero com Deus, se arrependeu. Porque pior é você fazer coisas erradas e não reconhecer. E dizer que está tudo bem, né? Mas Davi não. Ele reconheceu, né, que as coisas não estavam bem. E ele chegou diante de Deus e falou, Senhor, eu pequei. Porque Deus gosta, Deus ama a sinceridade. Outra coisa é falar, ó, continua vivendo errado. E não quer reconhecer, não quer confessar, não quer deixar aquilo, né? Mas Deus ama quem é sincero. Você errou? Chegue diante de Deus. Senhor, eu errei, né? Eu pequei, né? Eu falhei, porque Deus ama a sinceridade. Agora, Deus odeia, né, aquela pessoa que ela aparenta estar tudo bem, mas não está. Ela fez algo errado, cometeu algo errado. E ela está aparentando para as pessoas que ela está bem. O problema é esse. Meu amigo Jorge aí. Vai ser meu querido. Tudo bem? Então Davi foi perdoado e restaurado. Mas veio as consequências do erro, do pecado que Davi cometeu, né? Então veio as consequências. Então todo erro tem suas consequências, né? Qual foi a consequência? Deus falou, usando Natan. Deus te perdoou. Ok. Quando Deus perdoa, ele esquece. Mas tem o seguinte. Agora vai vir, né, as consequências. A espada jamais se apartará da tua casa. Então, você vê série de coisas acontecendo na vida de Davi, né? É o irmão tentando... abusou da minha irmã, né? Aminon morre, né? Absalão ali, né? Mata o próprio irmão. Absalão quer tomar o trono do próprio pai de Davi. Davi foge do palácio. Davi foge, né? E Absalão o trono. Então é isso que Deus falou. A consequência era essa, né? Você vê que, ó, Davi ele foi um excelente rei, mas um péssimo pai. Porque ele nunca priorizou a sua família. Ele cuidou da família, teve atenção para a família. E ele só vivia em guerra. Então, primeiro que você tem que estar bem com Deus. Com sua família tem que estar bem. Para as outras coisas, né, andarem bem, né, estarem bem, né? Porque se minha família vai bem, tudo vai bem. Então, é exatamente isso.
Ó, todos que pecaram gravemente, quando ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus. Todos que pecaram gravemente, que estão opressos por sentimento de culpa, podem obter o perdão, a purificação do pecado e a restauração diante de Deus. Se o buscarem conforme a natureza e a mensagem deste salmo aqui, ó. A súplica de Davi por perdão e restauração baseia-se na graça, misericórdia, benignidade e compaixão de Deus. Num coração verdadeiramente quebrantado e arrependido, em sentido pleno, na morte vicária de Cristo pelos nossos pecados. Então, o arrependimento tem que vir, né? De fato, tem que ser sincero, né? Você tem que ser transparente, na verdade, com Deus. E aprender aqui, com este salmo aqui de Davi, aprender com Davi. Mas Deus, né, ele perdoou Davi, continuou com Davi, sempre continuou livrando Davi, usando Davi. Davi, de fato, foi alguém segundo o coração de Deus. Apesar das falhas, apesar das fraquezas, apesar de tudo que aconteceu, porque Davi tem suas qualidades, tem mais qualidades, eu acredito, do que defeitos. Você vê mais acertos em Davi do que erros, né? Então, errar, às vezes, né, o homem está sujeito, mas não é por um erro que você vai pegar a pessoa ali, né, vai julgar ela e vai condenar ela. Não, né? Davi, ele era para ter morrido na lógica, mas Deus, né, tinha algo ainda a realizar através dele, apesar do erro que ele cometeu, da falha ali dele. Deus continuou com Davi. Então esse Deus, meu irmão, é bom demais, né? Esse Deus é misericordioso, esse Deus é bom, né? E apesar de qualquer coisa que tenha acontecido, ele continua conosco desde que nós, né, imploramos, suplicamos o seu perdão e a restauração. De fato, com o coração quebrantado, né, e arrependimento sincero, né? Arrependimento genuíno, né? Deus assim continuará, né, continuando a obra que Ele tem na vida da pessoa. Então, que possamos, né, ter Davi como exemplo, ser alguém de fato segundo o coração de Deus. O que Davi fez, seu erro ali serve de exemplo para nós, não fazermos, não cometermos, né, o erro que ele cometeu, mas que possamos assim procurar agradar a Deus e entender que fazer a vontade de Deus é muito melhor, né? É tanto que Deus falou, ó, eu ia fazer muito mais, só que isso impossibilitou depois do erro, né, de Deus fazer muito mais. Então, se depender de Deus, Ele vai continuar trabalhando, te usando, né, tudo mais. Mas, né, vai depender também, né, da pessoa, né? Então, os erros têm consequência. Então, que possamos pedir graça a Deus, né? Pedir graça a Ele, para que nós continuemos em Sua presença, agradando a Ele, fazendo a vontade dEle. Porque assim nós seremos bem-sucedidos, seja principalmente espiritualmente, e em todas as áreas também. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Fique com esse salmo aí, em nome de Jesus, né? Salmo 51. Depois estaremos aplicando, quem sabe amanhã o 52. Deus abençoe a todos aí, uma boa noite.